Sou eu aqui de novo com vocês, Cláudia Pedral Sena, nesse canal, onde a gente ajuda você, pais, mãe de crianças especiais, a terem filhos obedientes. A gente vai falar hoje sobre etapas do desenvolvimento. Eu já tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, da importância da gente entender tudo isso. E eu vou bater e rebater muitas vezes para que vocês entendam de que a gente não constrói um prédio do 5º andar sem construir o 3º. E se a gente não fizer uma boa base, até o 3º cai. Tudo na vida é assim. Tudo é um processo. Tudo. Mudanças é um processo. Educação é um processo. A passagem da educação para o mundo do trabalho é um processo. E a criança também passa por um processo. E de um modo macro também, nós passamos por um grande processo de evolução para chegarmos a sermos reconhecidos como animais racionais. Sim, gente, nós somos animais. Todo o habitat deste mundo é animal. Sendo que nós tivemos o privilégio de sermos do hominos e sermos animais racionais, porque nós temos inteligência. A gente pode ser mulheres também, sem problema, viu? E para a gente chegar a aquilo que se chama de postura erétil, na verdade, a postura em pé, olha a minha filhotinha, para chegarmos nesse lugar de ficarmos em pé, de termos essa postura erétil e a gente poder desfrutar da nossa inteligência, passaram-se milhões e milhões de anos. Toda essa evolução que se fala dessa raça que se transformou em humano, que passou por várias etapas, foi para que a gente pudesse ter essa postura. E onde esses dois membros, que eram patas anteriormente, como a gente ainda administra, né, a gente vê nos animais, elas tivessem uma função diferenciada. E elas tivessem, chegassem ao ponto de ter uma coordenação motora fina. Todo esse processo macro, que veio da própria necessidade, porque a gente sabe que a primeira ferramenta humana foi o machado. Porque na construção e no uso das mãos, até a gente poder entender exatamente a postura desse dedo, a postura inclusive da escrita, do corte, até o uso da forma coordenação motora fina e não da forma uso da coordenação motora grossa, que seria feito pelas mãos, e descobrir-se que elas não eram capazes de fazer tudo, começou a existir a construção das ferramentas. Isso é um processo. Se o primeiro foi o machado, com certeza, eles estavam usando a mão com a pedra para bater. Doía o dedo, eles resolveram criar o cabo. E daí vai a evolução de tudo nessa vida. Começou da própria necessidade e os processos vão acontecendo até a gente chegar a ferramentas hoje, brilhantemente, até que fazem coisas sozinhas, até que falam. As Alexias da vida, as televisões que ligam sozinha, os nossos controles remotos, os nossos celulares e computadores, a internet, onde a gente agora é capaz de falar para o mundo inteiro. E nesse momento eu estou na minha casa, construindo um vídeo para vocês, para levar uma informação que eu acho bastante importante para todo mundo, através de uma caixinha pequenininha chamada celular. Tudo isso passou por um grande processo e a gente vive essa evolução no nosso dia a dia. Por isso, é importante a gente entender as etapas de desenvolvimento de uma criança, que começa quando ela nasce. Mentira, começa na própria barriga. No momento em que a criança desponta, apenas sendo uma pequena célula, ainda somente o zigotozinho, ainda dentro do processo da meiose, onde ela ainda está fundida, justamente o óvulo, confundindo o óvulo com o espermatozoide, até que ele se divida e aí se reproduza e se transforma em um feto, tudo isso é um processo celular, genético. E aí vem todas as nossas características do X e do Y, que é o pai e a mãe na formação dessa criança. Até a criança nascer, ela passa por desenvolvimentos de crescimento e de desenvolvimento de sistemas, que vocês conhecem, nós temos vários, e até de que nós somos, da nossa veste carnal, isso aqui, braço, perna, que vai compor tudo isso e vai ser funcional ao sair. Ao sair, o próprio processo da
após a gestação, do nascimento, também é um processo. Tem que sentir dor, a criança tem que perceber a necessidade de sair, ela vai dar o impulso, vai sentir a dor, ela vai sair. Quando ela não sai, tem que ser levada a ser retirada. Se não for normal, é cesárea. Tudo isso é um processo. Ao nascer, a criança, a primeira coisa que ela faz, primeiro que aquele choro, que fala choro da vida, realmente é um choro de vida. E por que é um choro de vida? É só porque é filosófico e romântico? Não. É porque o coração, o pulmãozinho, ele é um saquinho bem pequenininho, é bem muito menor do que a minha mão. Ele tá todo colabadinho, todo apertadinho. E de repente, quando a criança sente que precisa respirar e faz... Quando nasce, esse pulmãozinho, que é bem pequenininho, faz... Ele abre de vez. E aquele ar entra. E é o sopro da vida e a criança chora. Até o choro é muito importante. É um dos choros mais lindos que existe, porque é o choro da vida. A criança deu a sua primeira respirada e veio para esse mundo. Isso é importante. Se essa criança, nesse primeiro momento, não chora e ela demora a receber esse ar, há uma preocupação do grupo de saúde naquele momento, porque aquele cérebro que vinha sendo mantido por oxigênio do cordão umbilical pode ter sido cortado. E o cérebro precisa de oxigênio. Não pode ficar sem oxigênio durante 3 minutos. Então, correria para que isso não aconteça e não existam sequelas para isso. Começa a vida. E a criança começa a desenvolver. Ao deixar a criança na cama, ela se desenvolve o fato de mexer braço e perna. Assim como ela vai se desenvolver e virar. Esses membros, eles estão bem juntinhos e precisam se desarnar. O segundo momento, ao botar a criança de bruço, a criança vai tentar primeiro segurar o pescoço. Quando se coloca ela em pé, também é um momento de segurar o pescoço. Um grande erro das pessoas é botar a criança assim. Assim, eu vejo vocês. Ela vê o que está lá atrás. Aí eu digo, olha o papai! Ela está vendo a cadeira preta. Quando a gente pega a criança assim, olha o papai, ela está vendo o que eu vejo. Olha quem está aqui. As nossas mães, os nossos pais e as nossas crianças. Ela está vendo o que eu vejo. Então, essa é a forma de pegar a criança, a mais certa. Porque essas mãozinhas, elas vão se juntar. E essa linha média da criança vai ser mais fácil de ser conseguida e ela de encontrar as mãozinhas. E aos 3 ou 4 meses de descobrir as mãos. Todas essas etapas, até 2 anos, são chamadas de reflexas. E elas vão acontecendo concomitante ao desenvolvimento neurológico da criança que está amadurecendo, para que essa criança venha ter já todo essa formação desse corpo acontecendo, essas descobertas. Ele, quem é ele? Ele sou eu, ela é mamãe. Quem é essa pessoa? A boca, o olho da pessoa, esse contato visual, essa necessidade. O ouvir, a boca falar e como essa boca fala. Isso tudo é importante. Quando a criança sai dos 2 anos, quando ela chega à fase de 2 anos, ela entra numa fase que Piaget chamou de sensório-motora. É uma das fases mais importantes da criança porque ela já está no domínio daquilo que a gente chama que é de andar, deambular. E quando ela toma esse aspecto, que começa com 1 ano e 2 meses, mas até 2 anos ela especializa isso, ela vive para andar, para amadurecer. Daí em diante, ela vai viver para usar essa função para futucar. E aí vamos aprontar. E nesse aprontar, pega uma coisa, larga outra, senta, se dirige, pede. Ela usa essa função, que é, nesse momento, a marcha para se locomover, startou a vida da criança no mundo. Ela agora não depende de você. Ela agora vai conquistar o mundo. E nesse momento, ela começa a entrar na etapa de desenvolvimento. E cada etapa dessa, nesse momento, é importante. Leitura e escrita não começa com 4 anos, nem com 3 anos. A escrita e a leitura devem começar a aquecer de uma forma mais concreta no grupo 5 com 5 anos. E efetivamente a alfabetização no 1º ano. Ô, gente, Cláudia, por quê? Porque
empurrar de letras e números, principalmente na escrita, sem o desenvolvimento do desenho para essas crianças, força a criança a um lugar de copista e não capacita o cérebro, starta o cérebro no seu processo de aprendizagem. Treinar uma criança é uma coisa, capacitar o cérebro é outra. É muito importante de que a criança ela se desenvolva por si só, através de estímulos, através das ferramentas, através, inclusive, das intervenções do adulto. Seja a criança especial ou não, isso tudo tem que acontecer. Se por acaso aquela criança que eu falei lá atrás, ela ficou 3 minutos sem o oxigênio e apresentou alguma alteração na gestação, ou no parto, ou pós-parto até 1 mês, essa criança precisa ser levada a tratamento. Ela pode apresentar um atraso, e esse atraso pode ser tirado no tratamento ou pelo menos administrado. Porque não adianta fazer o 5º andar sem fazer o 3º. Se a criança não desenhar, ela dificilmente vai conseguir fazer uma escrita a tempo e espontânea de uma forma positiva. Daí a necessidade da gente pensar que as etapas do desenvolvimento da criança são fundamentais para todo o desenvolvimento da criança. Durante esse trajeto, nós estamos ali, olha o aplicativo do não. Nesse momento, a gente já começou a dizer para a criança quando sim, quando não, pode ou não, e dizer para ela o que é certo e o que é errado. E como eu venho dizendo, esses conceitos, eles são administrados antes do processo de aprendizagem, de cognição. Porque eles são primitivos. O medo, que já existe na cabeça da gente, a surpresa, que existe na cabeça da gente, o próprio conceito de sistematização, que é todo o nosso corpo, tem que ser startado pelo adulto. Então, a partir do momento que a gente começa a gerenciar o caminho dessa criança, através do que é certo e do que é errado, através do que pode e do que não pode, através do que é preciso e o que não é preciso, a gente começa a desenvolver o cérebro da criança. Por isso que eu sempre falo que é necessário colocar os aplicativos, baixar os aplicativos e colocá-los para funcionar. E um dos primeiros é a função executiva, no sentido de que ela vai executar, através das outras funções que são dentro do cérebro, todo o processo de cognição e aprendizagem da criança. Essas etapas de desenvolvimento, que vai da motricidade para a cognição, ela precisa ser estimulada passo a passo. Quando a gente não faz isso, deixa para lá, a criança pode vir apresentar um atraso. Então, após os 2 anos, onde a criança hoje já está maestra nesse processo de deambular e de futucar, é necessário que a criança viva cada coisa que ela passa, que ela pega, que ela cheira, que ela sente, que ela come. Essa vivência é que vai fazer a criança crescer. Após os 3 anos, a criança já começa a ter um olhar diferenciado, inclusive para o lápis, porque ela já descobriu na coordenação viso-manual, que é a primeira etapa, de que ela é capaz de produzir algo. E quando ela produz a sua primeira figura humana, que é a cabeça com os pés, é o que ela vê. Quando ela está embaixo, quando a criança está embaixo, lá embaixo, o que ela vê? Quando ela olha para cima, ela vê os nossos olhos. Quando ela está lá embaixo, ela se depara com as nossas pernas. Ela não tem noção do nosso corpo. Ela enxerga a cabeça e as pernas. Porque a visão dela é curta nesse momento. Quando ela começa a colocar no papel a sua primeira figura humana, que é uma cabeça, 2 olhos e 2 pernas, só isso, ela começou a se dar conta do mundo. Esse desenho serve para a gente entender que a criança está se desenvolvendo de uma forma normal e absolutamente enfática e efetiva. A criança está participando do mundo. Quando essa criança só garatuja, há uma preocupação. Porque essa garatuja significa que a criança está alheia ao mundo. O desenho, na verdade, é o nosso grande avaliador. É quando a gente sabe que a criança está em desenvolvimento e em que estágio de desenvolvimento ela está. Porque nós estamos vendo aí atenção, percepção, concentração, motricidade e possibilidades, que seria exatamente esse horizonte que a gente tem de possibilidades e habilidades da criança no seu desenvolvimento.
A importância da gente em relação a todo esse processo de desenvolvimento da criança para a efetividade está exatamente em a gente poder acompanhar essa criança no seu dia a dia, existe a necessidade de intervenção ou se a própria escola faz isso. As etapas de desenvolvimento dão aos pais e aos profissionais exatamente o poder de saber o que vamos fazer quando necessário. Por que não pular a etapa de desenvolvimento? Por que obedecer a esse desenvolvimento? A minha grande preocupação hoje em relação às crianças que por vezes chegam até 6 anos sem estar preparados para o processo de alfabetização ou estarem na alfabetização e não lerem e escrever e passarem para o 2º ano, é que quando chega no ciclo posterior, não adianta forçar de que não vai existir isso se não houver uma intervenção necessária. Não adianta querer empurrar conhecimento para a criança, porque a gente só vai estressar o cérebro, estafar a criança, cansar ela de um processo que não pertence a ela. Durante toda a idade, todo o período de 3 a 5 anos, a criança ela é concreta. Como assim concreta? Ela precisa pegar nas coisas, ela precisa tocar nas coisas. Se a gente quer dizer para ela o que é cabelo, ela tem que tocar nesse cabelo. Se a gente quiser dizer para ela o que é um quadrado, ela tem que andar dentro de um quadrado, vivenciar esse quadrado, passar a mão nesse quadrado, andar sobre um quadrado, brincar dentro de um quadrado, brincar com formas de quadrado, até que ela possa entender. E quando ela percebe o mundo, depois que ela já desenhou a figurinha da cara, do olho e das pernas, ela então vai conseguir traçar algo similar, parecido, meio que com o quadrado. E que, na verdade, a primeira forma a ser utilizada é o círculo. A cabeça é uma coisa, o círculo é outra. O é outra coisa, 0 é outra coisa completamente diferente. Então, esse círculo que vocês veem a criança fazer, chamado cabeça, é a primeira célula da criança. Não é O, não é 0, não é letra, não é número. É apenas uma célula, não é círculo. Quando a criança se dá conta ao vivenciar no seu corpo o círculo, o quadrado, e ela já tem um certo domínio, aí ela começa a usar isso como uma forma de referência na parte gráfica. Ela não sabe fazer letras. Por isso que não adianta que as crianças de 3 e 4 anos sejam forçadas, de 2, 3, 4 anos, sejam forçadas a cobrir letra, pintar a letra, escrever letra, cursiva nem pensar, pelo amor de Deus, a maldita cursiva, nem pensar. Por que que a criança tem que escrever a cursiva? Eu chamo de maldita. E por que maldita? Porque a coordenação, ela precisa de um tempo. A mão, ela evolui de baixo para cima, de dentro para fora. Quando a gente chega na pinça e na escrita, que é uma das funções mais nobres da criança. Para isso, ela precisa de tempo para desenvolver. Se a gente, enquanto ser humano, levou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos para a gente chegar onde nós estamos, por que a criança, em tão pouco tempo, tem que ler e escrever? Se você não escreveu nesse tempo, se você precisou de tempo para tudo isso, se você foi realmente educado e respeitado em suas etapas, por que as crianças de hoje, elas têm que correr com 3 ou 4 anos para ler e escrever? E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês também. Qual a função social de uma criança com 4 anos ou 3 ler? Ela ganha o que com isso? Ela vai pro WhatsApp? Ela vai ser escritora? Tem certeza que ela vai querer sentar para ler um livro? Olha ela aqui. Ela é só uma criança. Ela quer sorrir, ela quer brincar. O brincar é muito importante nas etapas do desenvolvimento. Cada vez que a criança descobre motoramente um brinquedo de pular, trepada, brincar, rodar, sair pegando, escorregando, subir e descer, entrar e sair, ela está vivendo toda a sua motricidade e conceitos que parecem que são bobos dentro da brincadeira. Entre aí, José, sai a Mariazinha para cá. Você está do lado da janela?
Ó, entre pelo lado de cá e saia pelo lado de lá. Desça, desça. Você está muito lá em cima. Olha, ele chegou embaixo, muito bem. Olha quantos conceitos foram dados só com a brincadeira. Olha quantos conceitos foram ditos e foram passados para a criança num parque. Você vai subir, suba devagar. Ó, não, pare de correr, vamos andar. Você está indo rápido demais. Vá devagarzinho. Você vai sentar? Levantem agora. Crianças, fila, um atrás do outro. Crianças, deem as mãos, uma do lado da outra. Não parece tão difícil educar? E, no entanto, você faz isso no parque. Se você não tiver, abre parêntese, todo o processo de controle inibitório pronto para aceitar tudo isso, enquanto a Pro fala e chama atenção, você só quer aprontar. Porque você não tem o limite, você é um impulsivo e você só quer ir de encontro a tudo isso. Porque você não tem controle inibitório. Aí vem a velha fala, você não é minha mãe. Daí a necessidade de também incluirmos em todas as etapas de desenvolvimento o desenvolvimento das funções superiores do lobo frontal, do processo de cognição, que lá na frente, aos 6 anos, a criança começa a ser abstrata. O que é abstrato? Abstrato é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu trouxe a minha amiguinha aqui, a minha filhotinha, para que a gente pudesse usar ela, para vocês poderem ver, pelo menos vocês entenderem de uma forma mais prática, como eu mostrei, não pegar assim e pegar assim. A visão fica melhor. Eu estou sendo concreta quando eu uso uma figurinha, quando eu uso uma bonequinha, quando eu falo do cérebro e trago o cérebro para que a gente veja ele, a irmã dela está ali sentada. Quando eu trago uma figura de uma criança, eu estou sendo concreta. Eu estou trazendo para vocês, realmente, efetivamente, mostrando na tela o que é para ser feito. O que acontece quando a gente não traz nada disso, quando eu apenas falo, eu estou evocando as memórias de vocês para o que vocês sabem, já aprenderam, já viram, conheceram em algum lugar, para que possa somar o que vocês pensam, o que vocês sabem com o que eu falo. E vocês juntam, é isso que é o papel cognitivo, vocês trazem para frente, ouvem através da parte sensorial que é auditiva, a informação, casam a informação, juntam a informação, reforçam, eles cruzam e se tornam mais fortes como conhecimento. Para a criança possa fazer isso, na alfabetização, ela já viveu no corpo todo o processo das formas, ela já viveu motoramente o que é em cima, o que é embaixo, o que é do lado, o que é do outro. Ela já brincou, ela já escreveu, ela já cortou, ela já pintou. Ela vivenciou tudo isso até chegar ao processo da escrita. Ela já sabe pintar fora e dentro. Ela já consegue trabalhar com o papel A4, desculpe, porque ela saiu do A3 para o A4. Então ela já tem um limite melhor em relação a isso. Ela já consegue trabalhar em linhas, porque ela usava linhas grandes, linhas uma afastada da outra. Tudo isso foi feito em processo até que ela realmente se torne, então, dominando o conceito da leitura e da escrita. E abre parênteses, ler e escrever não é fácil não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ler e escrever é complicado. Ler e escrever é algo subjetivo. Então, não quero bater palmas e a coisa acontecer. O tempo da criança é importante. Ela vivenciar esse tempo, ela poder viver isso dentro das capacidades, potencial de habilidades, é importante. Tem crianças que leem no primeiro semestre. Por exemplo, uma criança que entra na escola no primeiro ano, com 6 anos fechado, ela pode vir a ler no primeiro semestre. Uma criança que não entra com 6 anos fechado no primeiro semestre, muito provavelmente ela vai ler somente no segundo semestre. Por quê? Porque os fechos e a maturidade neurológica, isso é verdade. Não é invenção, não. É assim que a gente sobrevive sem nenhum arranhão. É dessa forma que a gente consegue efetivamente aprender por causa do amadurecimento do nosso sistema nervoso central, que precisa dar conta dessas funções para que elas aconteçam.
Muitas e muitas vezes a gente vê crianças com 5 anos e meio entrando no primeiro ano e não vão completar, às vezes entram com 5 anos e não vão completar 6 anos, a não ter 6 anos no final do ano e estão no primeiro ano. Elas não dão conta, gente. Infelizmente não dão conta. Por que elas não dão conta? Porque os fechos e todo o processo do sistema nervoso central não está amadurecido o suficiente. Por isso que é importante cada etapa do desenvolvimento ser vivido ipsilitris de todas as necessidades que temos no corpo para que a gente possa ser, na verdade, né, efetivamente funções reais e dentro da sua possibilidade. Se você acha que quanto mais a gente estimula o filho a ler e escrever, vai torná-los inteligentes, isso não é verdade. Eu acho que isso já está provado pela ciência. As crianças não vão ficar mais inteligentes se eu forçá-las. As crianças não vão ficar com mais capacidade se eu forçá-las. Não, às vezes eu posso estressar, exigindo que ela faça coisas que ela não consegue fazer. Mas se a gente seguir a correnteza e a gente perceber cada etapa de desenvolvimento da criança, a gente consegue, sim, junto com a criança, amadurecer esse processo. A fase dos porquês da criança com 8 anos é muito interessante, é muito engraçada. E ela deve ser observada e deve ser respeitada e deve ser respondida. Essa semana eu passei por uma muito engraçada. O meu bumbum, como eu chamo ele, a gente estava conversando sobre o Papai do Céu, sobre Deus, aí eu fazia assim, mas a gente é filho de Deus. E ele, Deus fica onde? Eu falei, no céu. Ele, no céu? É, no céu. O que ele está fazendo lá? Eu sei porque ele não mora entre a gente. Cadê a foto de Deus? Isso aí pegou. Aí ele foi procurar no Google, ele falou, olha aqui a foto de Deus. Eu falei, esse aqui é o filho dele, Jesus Cristo. Ele está lá em cima. Aí ele é filho dele? É filho dele. E você também é. Ué, o nome do meu pai é Alex. Foi muito engraçado. As conclusões são muito interessantes. Jogar essas coisas para a criança, falar sobre isso, não forçar, mas levar para ela o conceito e ouvir o que ela tem para falar é muito divertido. Jogar as coisas de mundo para a criança sem forçar, apenas conversar de uma forma lúdica é muito divertido. Paralelo a isso, dar conceitos de seriedade para a criança também faz parte da formação dela. Nós temos até 14 anos para a gente fomentar esses conhecimentos todos. A partir de 15 anos, a criança começa a desobedecer. Lembram do obedecer? Agora vocês vão associar o desobedecer. Por quê? É a fase da adolescência. Ela vai precisar refutar tudo que a gente passou para ela. É uma maneira de testar a vida, é uma maneira de experimentar, é uma maneira de tentar se encontrar, é uma maneira de se fazer. A adolescência é todo um processo desafiador e opositor, sem ser transtorno. Faz parte disso, não esqueçam que vocês foram assim. Os adolescentes reclamam muito que os pais esqueceram que eram adolescentes. A adolescência é uma das fases mais lindas da vida da gente, para quem vive. Para os pais é uma grande preocupação e dor de cabeça. Mas se você der uma boa base a seu filho até os 14 anos, você ofereceu para ele conceitos absolutamente reais. Na fase da adolescência, esses conceitos vão segurar, vai ser a base de segurança dessa criança, que agora é adolescente questionador. Se você tiver essa obediência pronta, e ele souber quem é você no seu papel de pai e de mãe, e souber que você é a autoridade, e ele é um ser obediente, o desobedecer vai ser de uma forma branda. Se você não conseguiu isso até os 14 anos, 15 anos, a desobediência é mais complicada. E segurar tudo isso é mais complicado ainda. É algo para a gente pensar. Eu vou chegar somente até os 15 anos. Daí em diante, eu vou deixar para outro vídeo, porque é mais complexo ainda para a gente falar sobre isso. Fica aqui o nosso recado. Eu espero que vocês tenham entendido de fato a importância de obedecermos e entendermos cada etapa do desenvolvimento do nosso filho. São muitas. Não dá para um vídeo só eu conseguir passar tudo isso e nem ensinar tudo isso. Quando a gente fala do Família Construindo Comportamento, FAC, a gente pode passar isso para você de uma outra forma. A gente consegue que vocês entendam a importância de cada etapa e de como viver com elas.
quais as ferramentas necessárias para que você possa estimular, o que você pode cobrar e o que você pode simplesmente aceitar. A gente está aqui para ensinar a vocês o tempo inteiro e está tentando de alguma forma apoiá-los em todo esse processo das crianças especiais, principalmente, que é o nosso foco. Essas etapas são importantíssimas e muitos apresentam atraso. A gente pode trazer para vocês as formas de, principalmente, desenvolver as etapas do cérebro e todas essas etapas, como serão necessárias para os terapeutas, através de todo esse processo já da função executiva instalada, ser desenvolvido por eles de uma forma mais prática e efetiva. Beijo no coração, viu? E se vocês gostaram, entra lá, assiste os nossos vídeos, comenta. E olha, não esquece, vamos fazer pergunta. E conto com vocês lá no canal, hein, gente? Beijo!